O cheiro de cerveja barata e coxinha requentada pairava no ar abafado do bar do Zé Pequeno, em Mogi Mirim, naquela noite de 9 de março de 1999. As cadeiras de plástico branco estavam dispostas ao redor de uma mesa de fórmica desgastada, onde 5 homens entre 28 e 32 anos gesticulavam com crescente irritação. A televisão pendurada no canto transmitia o Jornal Nacional, mas ninguém prestava atenção às notícias sobre o real e a crise econômica que assolava o país. Rogério Saldanha, mecânico de mãos sempre sujas de graxa, batia o punho na mesa fazendo as garrafas de Skol tremerem. 2 anos, gente. 2 anos que o homem está enrolando a gente. Seus olhos castanhos, normalmente calmos, demonstravam uma impaciência que os outros nunca haviam visto. Do outro lado da mesa, Edmar Lobo ajustava os óculos de armação dourada e folheava um caderno surrado, onde anotava todas as ligações feitas para São Paulo. "Sabe quantas vezes eu liguei para a casa do seu Elias?" perguntou Edmar, passando o dedo indicador sobre os números rabiscados. 17 vezes só no mês passado. A mulher sempre diz que ele não tá, que viajou, que tá no médico. O contador aposentado, conhecido pela organização obsessiva, havia documentado cada tentativa de contato desde que o prazo do empréstimo vencera. Cláudio Ventura, o mais alto do grupo, encostou-se na cadeira e suspirou. Como vendedor de peças de carro, estava acostumado a lidar com calotes, mas aquela situação o incomodava profundamente. "O cara conhece meu pai desde os anos 70, mano. Eles faziam negócio juntos, quando ainda tinha aquela loja de autopeças na rua Benjamin Constant." Sua voz carregava mais mágoa que raiva. Marcelo Diniz, barbeiro dono de um pequeno salão no centro da cidade, mantinha-se quieto enquanto desenhava círculos na condensação de sua garrafa. Aos 30 anos, era o mais prudente do grupo, mas também o que mais precisava do dinheiro. Sua esposa estava grávida de gêmeos e o negócio mal conseguia pagar as contas. "E se a gente for até lá?" murmurou quase sem coragem. O silêncio se instalou por alguns segundos. O som das fichas de sinuca batendo na mesa ao lado e as gargalhadas de outros fregueses contrastavam com a tensão que pairava sobre os 5 amigos. Leandro Fagundes, pedreiro de braços musculosos e temperamento explosivo, foi o primeiro a quebrar o mutismo. "Eu topo", disse secamente, bebendo o resto da cerveja de um gole só. "Cansei de ser feito de trouxa." A ideia não era nova. Nas últimas semanas, sempre que se encontravam, alguém sugeria uma viagem à capital. Mas naquela noite, algo havia mudado. A paciência se esgotara completamente quando seu Elias não atendeu mais uma ligação feita por Edmar durante a tarde. "Ele mora em Santana, né?" questionou Rogério, já assumindo que a decisão estava tomada. "Lembro que o endereço que ele deu é perto do metrô." Cláudio confirmou com a cabeça. "Rua Alfredo Pujol, número 1247, apartamento 34. Havia decorado o endereço de tanto repetir para os colegas durante os últimos meses. O combinado foi simples. Sairiam na manhã seguinte, bem cedo, no Chevette marrom de Edmar. Levariam apenas o necessário para um dia: documentos, um pouco de dinheiro para gasolina e pedágio e muita determinação. A expectativa era retornar no mesmo dia, com o problema resolvido de uma vez por todas. R$ 15.000 não é brincadeira, reforçou Marcelo, referindo-se ao valor total emprestado 2 anos antes. Na época, seu Elias havia aparecido em Mogi Mirim, dizendo que precisava de capital para expandir um negócio de importação. Prometera devolver em 6 meses, com juros generosos. Conhecia a família de Cláudio há décadas, inspirava confiança e falava com propriedade sobre comércio. Quando se despediram naquela noite, por volta das 23h30, nenhum deles imaginava que seria a última vez que se encontrariam naquele bar. A rua estava vazia, iluminada apenas pelos postes de luz amarelada que davam um ar nostálgico ao centro pacato de Mogi Mirim. O vento frio de março balançava as copas dos ipês, que já começavam a amarelar, anunciando o outono. Rogério acenou da janela de seu Fusca azul enquanto se afastava. Edmar guardou cuidadosamente o caderno de anotações na mochila e caminhou até sua casa, pensando na conversa que teria com a esposa sobre a viagem. Os outros 3 seguiram cada um para seu lado, com a mesma sensação de que, finalmente, fariam algo concreto para resolver aquela situação
que os vinha incomodando há tanto tempo. Nenhum deles sabia que, naquela mesma noite, a última tentativa de contato com seu Elias já havia sido feita. O telefone tocara no vazio em um apartamento que, segundo vizinhos, estava abandonado há meses. O Chevette marrom 1984 de Edmar estava estacionado em frente à padaria Santa Clara às 6h15 da manhã de 10 de março de 1999. O motor, recém-revisado pelo próprio Rogério, roncava baixinho enquanto o grupo carregava suas mochilas pequenas no porta-malas. O cheiro de pão francês quente se misturava ao aroma de café que saía pela porta aberta do estabelecimento. Dona Conceição, proprietária da padaria, mais tarde diria aos policiais que os conhecia desde meninos e que pareciam animados, como se fossem fazer um passeio. O Leandro até brincou comigo, pediu para eu guardar 2 pãezinhos doces, porque eles iam voltar na hora do lanche, relembrou ela, com os olhos marejados. A rodovia Anhanguera estava movimentada para um dia de semana. Caminhões carregados desciam e subiam as colinas suaves do interior paulista, enquanto o Chevette mantinha velocidade constante na faixa da direita. Edmar dirigia com cuidado, sempre respeitando os limites. No banco do carona, Cláudio mexia no rádio tentando encontrar uma estação que tocasse música sertaneja. Lembra quando a gente fazia essas viagens para pescar em águas de Lindóia? Comentou Marcelo, sentado atrás junto com Rogério e Leandro. A diferença é que hoje a gente não vai voltar de mãos vazias. A parada no posto Bandeirantes, no quilômetro 67 da rodovia, aconteceu às 8h42. O frentista Antônio Carlos, de 45 anos, guardaria para sempre a memória daquele grupo. Eram 5 caras normais, do interior. Um deles, o mais alto, comprou chiclete e perguntou quanto tempo levava para chegar em Santana. Contou anos depois em entrevista para um programa de rádio local. Edmar abasteceu o tanque completamente, pagou em dinheiro e conferiu o óleo. Rogério aproveitou para verificar a calibragem dos pneus, um hábito profissional que nunca abandonava. Enquanto isso, os outros 3 compraram água e sanduíches na lanchonete do posto, preparando-se para enfrentar o trânsito paulistano. "Vocês são de onde?" perguntou a atendente do caixa, uma mulher jovem de cabelos cacheados. "Mogi Mirim", respondeu Leandro, sempre o mais falante. "Vamos resolver uma pendência em São Paulo." A chegada à capital foi registrada pelo pedágio da Via Dutra às 10h18. Uma câmera de segurança flagrou o Chevette marrom passando pela cabine número 3, mas a imagem estava desfocada demais para identificar os ocupantes. Esse seria o último registro oficial da presença do veículo e dos 5 amigos. Em Santana, a rua Alfredo Pujol fervilhava de atividade. Lojas de departamento, farmácias, lanchonetes e o vai-e-vem constante de pedestres criavam o cenário típico de um bairro comercial paulistano. O edifício número 1247 era um prédio de apartamentos de classe média, construído nos anos 1970, com fachada de pastilhas amarelas já desbotadas pelo tempo. Segundo Maria das Graças, zeladora do edifício há 15 anos, 5 homens realmente estiveram lá por volta do meio-dia. Perguntaram pelo seu Elias do apartamento 34. "Eu disse que fazia tempo que não via ele, mas eles insistiram para subir e bater na porta", relatou. Mas a história de Maria das Graças contradizia completamente a versão de Josefa, proprietária da banca de jornal em frente ao prédio. "Eu fico aqui das 7 às 19h todos os dias. Se 5 homens tivessem vindo perguntar por alguém, eu teria visto. Esse tipo de movimento não passa despercebido", afirmou categoricamente. A confusão de versões começava ali. Cada pessoa contatada pela família nos dias seguintes dava uma informação diferente. Um porteiro de um prédio vizinho disse ter visto um carro marrom estacionado de forma irregular por cerca de 2 horas. Uma comerciante local garantiu que 4 ou 5 homens entraram em sua loja para pedir informações sobre Elias Cardoso da Silva, o nome completo de seu Elias. O mais intrigante era que ninguém conseguia dar informações precisas sobre o próprio seu Elias. O apartamento 34 estava vazio há pelo menos 6 meses, segundo o síndico. As contas de luz e água haviam sido cortadas por falta de pagamento. Uma busca nos registros da administradora revelou que o último aluguel
havia sido pago em setembro de 1998. Durante a tarde de 10 de março, uma ligação foi feita do orelhão da Praça da República para Mogi Mirim. Edmar telefonou para casa, avisando a esposa que encontrariam seu Elias e resolveriam tudo ainda naquele dia. Ele parecia confiante. Falou que tinham descoberto onde o homem trabalhava. Disse Carmen, esposa de Edmar, aos investigadores. Essa foi a última comunicação dos 5 amigos com suas famílias. Às 18 horas, quando não haviam retornado nem dado mais notícias, as esposas começaram a ligar umas para as outras. Às 20 horas, a preocupação tomou conta de todos. Às 22, Rogério deveria ter chegado em casa para jantar com os filhos, algo que nunca deixava de fazer. Na manhã de 11 de março, as famílias se reuniram na casa de Edmar. O telefone não parava de tocar. Ligações para hospitais de São Paulo, para o IML, para delegacias, todas sem resultado. Era como se os 5 homens tivessem simplesmente desaparecido na vastidão da metrópole. O mais desesperador era não saber por onde começar a busca em uma cidade de 10 milhões de habitantes, onde 5 pessoas do interior podiam se perder como gotas d'água no oceano. 16 anos se passaram como páginas soltas ao vento. Mogi Mirim mudou, cresceu, modernizou-se, mas as famílias dos 5 amigos continuavam presas àquele dia de março de 1999. Os filhos de Rogério se tornaram adultos, carregando a ausência do pai como uma marca invisível. A esposa de Edmar nunca se casou novamente. Marcelo nunca conheceu os gêmeos que nasceram 5 meses após seu desaparecimento. Em 15 de setembro de 2015, uma manhã comum de terça-feira se transformaria no dia em que o silêncio de quase 2 décadas finalmente seria quebrado. A demolição do edifício São Miguel, na rua Alfredo Pujol, 1255, apenas 8 números após o endereço onde morara seu Elias, estava programada para começar às 8 horas. O prédio, construído na década de 1960, havia sido condenado pelos bombeiros após uma vistoria que detectou problemas estruturais graves. Os apartamentos estavam desocupados há 3 anos. Valdecir Santos, operário da retroescavadeira, trabalhava meticulosamente derrubando as paredes do subsolo quando o braço mecânico da máquina encontrou resistência incomum. Pensei que fosse concreto armado, mas quando olhei direito era uma parede falsa, lembrou Valdecir em entrevista posterior. Atrás da parede de tijolos mal assentados, uma pequena cavidade de aproximadamente 2 metros quadrados revelou algo que ninguém esperava encontrar: objetos pessoais cuidadosamente organizados sobre uma mesa de madeira improvisada, carteiras, documentos, chaves de carro, relógios e, no centro de tudo, um caderno de capa dura azul com espiral. O mestre de obras, Joaquim Ferreira, ordenou imediatamente a paralisação dos trabalhos e acionou a Polícia Civil. Daem 30 anos de construção civil. Nunca vi nada parecido. Era como se alguém tivesse escondido aquilo ali de propósito, com muito cuidado, declarou Joaquim ao delegado responsável. A perícia chegou 2 horas depois. Os objetos estavam preservados pela umidade controlada do subsolo e pela proteção da parede falsa. 5 carteiras de identidade em perfeito estado revelaram os nomes que há 16 anos constavam nos arquivos de pessoas desaparecidas: Rogério Saldanha, Edmar Lobo, Cláudio Ventura, Marcelo Diniz e Leandro Fagundes. Mas foi o caderno azul que chamou a atenção dos investigadores. As páginas continham anotações detalhadas, escritas com letra caprichada e caneta azul. Não eram as anotações de Edmar sobre as ligações para seu Elias. Era algo muito diferente. Dia 10/03/1999, 14h30, os 5 chegaram conforme o combinado. Conversaram por aproximadamente 2 horas. Situação explicada conforme orientação. Reagiram como esperado. Dia 10/03/1999, 16h45. Procedimento realizado sem intercorrências. Veículos já posicionados. Cronograma mantido. Dia 11/03/1999, 08h. Materiais transferidos para local definitivo. Documentação arquivada no subsolo conforme protocolo. As anotações continuavam por mais 3 páginas, sempre com a mesma letra cuidadosa, registrando horários,
procedimentos e referências a pessoas identificadas apenas por iniciais. A última entrada era datada de 15 de março de 1999. Caso encerrado, arquivo selado, aguardar ordens superiores. Na contracapa do caderno, um carimbo desbotado ainda permitia a leitura parcial. Construtora Alvorada Ltda, Santana, SP. Embaixo do carimbo, um número de telefone rasurado e uma assinatura ilegível. A descoberta causou comoção em Mogi Mirim. Depois de 16 anos, finalmente havia uma pista concreta sobre o destino dos 5 amigos. As famílias, que nunca haviam perdido a esperança completamente, sentiram uma mistura de alívio e pavor. Alívio por saber que talvez obtivessem respostas, pavor pelo que essas respostas poderiam revelar. O delegado Carlos Alberto Mendes, responsável pelo caso, iniciou imediatamente uma investigação para rastrear a origem do caderno e identificar as pessoas por trás das iniciais anotadas. A construtora Alvorada havia falido em 2003, mas seus registros ainda existiam no arquivo da Junta Comercial. Essas anotações não foram feitas por nenhum dos 5 desaparecidos, confirmou um especialista em grafologia. A letra é de uma pessoa organizada, provavelmente com formação técnica ou administrativa, alguém acostumado a registrar procedimentos. O mistério se aprofundava a cada página do caderno examinada. Quem havia escrito aquelas anotações? O que significavam os procedimentos mencionados? E por que os documentos dos 5 amigos estavam escondidos em um subsolo de Santana? As perguntas que atormentavam as famílias há 16 anos ganharam uma dimensão ainda mais sombria. O que parecia ser um simples caso de desaparecimento durante uma cobrança agora revelava sinais de algo muito mais elaborado e premeditado. A investigação da construtora Alvorada revelou uma teia de conexões que se estendia muito além do que qualquer um poderia imaginar. Nos arquivos empoeirados da empresa falida, o delegado Carlos Alberto Mendes encontrou contratos de obras em mais de 20 edifícios de Santana, todos executados entre 1995 e 2002. Um nome aparecia como sócio minoritário em vários projetos: Elias Cardoso da Silva. Seu Elias não era um simples comerciante, explicou o delegado numa entrevista coletiva realizada 3 semanas após a descoberta. Ele estava envolvido em um esquema complexo de lavagem de dinheiro através de obras superfaturadas. A construtora era apenas uma fachada. O breakthrough da investigação veio quando os detetives localizaram Mário Augusto Pereira, ex-contador da construtora Alvorada, vivendo discretamente em Campinas. Aos 67 anos, aposentado e com problemas de saúde, Mário decidiu quebrar o silêncio que mantinha há quase 2 décadas. Em seu apartamento simples, cercado de plantas e com vista para um pequeno jardim, Mário recebeu os policiais numa tarde chuvosa de outubro. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto servia café em xícaras de porcelana branca. Eu sabia que um dia esse momento chegaria, disse com voz cansada. A confissão de Mário foi gravada em 3 sessões, totalizando mais de 8 horas de depoimento. Ele contou como conheceu Elias em 1994, quando o empresário procurou a construtora oferecendo investimentos vantajosos. No início, parecia negócio honesto. Elias tinha dinheiro, conhecia muita gente, falava bem. Só depois descobri que o dinheiro vinha de agiotagem e contrabando. O esquema funcionava assim. Elias emprestava dinheiro a juros altíssimos para pessoas do interior. Quando elas não conseguiam pagar, oferecia uma solução amigável, transferir a dívida para terceiros em troca de serviços. Ele dizia que era melhor para todo mundo. As famílias não ficavam devendo e ninguém saía prejudicado, explicou Mário, desviando o olhar. Mas nem sempre as vítimas aceitavam essas soluções. Foi o que aconteceu com Rogério, Edmar, Cláudio, Marcelo e Leandro. Eles vieram cobrando os 15 mil reais que tinham emprestado. Eram trabalhadores honestos, gente simples que juntou dinheiro para ajudar alguém que conheciam há anos, continuou Mário, a voz cada vez mais baixa. Elias ficou desesperado. Disse que se o esquema fosse descoberto, muita gente importante cairia junto. A solução encontrada por Elias foi radical. Ele convenceu os sócios da construtora de que os 5 homens representavam uma ameaça que precisava ser neutralizada.
Disseram que iam apenas assustar, fazer com que eles desistissem da cobrança. Eu não sabia que... Mário não conseguiu terminar a frase. Na tarde de 10 de março de 1999, os 5 amigos foram levados para um galpão da construtora na zona norte de São Paulo. Lá, descobriram que não se tratava de um mal-entendido que poderia ser resolvido com conversa. O caderno azul encontrado no subsolo pertencia a Valdir Costa, braço direito de Elias e responsável pela parte operacional do esquema. Valdir anotava tudo. Era obsessivo por controle. Cada passo tinha que ser registrado, cada procedimento documentado, revelou Mário. As anotações do caderno descreviam friamente como os 5 homens foram mantidos no galpão enquanto se decidia o que fazer com eles. O contador revelou que tentou convencer os outros a libertar o grupo. Falei que era loucura, que iam aparecer dezenas de policiais procurando por eles. Mas Elias estava convencido de que ninguém ia conseguir rastreá-los até São Paulo. A decisão final foi tomada na noite de 11 de março. Eles disseram que os rapazes sabiam demais, que não podiam mais voltar para casa. Mário começou a chorar silenciosamente. Eu fui embora antes do final. Não consegui ficar para ver. Os corpos nunca foram encontrados porque foram enterrados em uma obra em andamento da própria construtora. Era um edifício comercial na Barra Funda. Eles cavaram uma vala profunda no subsolo e depois concretaram por cima. O prédio foi terminado e vendido normalmente. O edifício em questão foi identificado pelos investigadores, um complexo comercial na Rua do Bosque, inaugurado em dezembro de 1999. Hoje abriga escritórios, uma agência bancária e várias lojas no térreo. Milhares de pessoas passam por ali diariamente, sem saber que sob seus pés repousam 5 homens que saíram de casa apenas para cobrar uma dívida. Mário explicou por que guardou os documentos no subsolo do edifício São Miguel. Valdir me deu os pertences e mandou queimar tudo, mas não consegui. Eram carteiras com fotos de família, documentos de gente trabalhadora. Escondi no subsolo de uma obra que estava abandonada, pensando que um dia, que talvez... A confissão de Mário levou à prisão de 3 pessoas ainda vivas envolvidas no crime. Elias Cardoso da Silva havia morrido de infarto em 2008, levando seus segredos para o túmulo. Valdir Costa foi localizado no Paraná, onde vivia sob identidade falsa, e se suicidou antes de ser preso. Para as famílias de Mojimirim, a revelação trouxe uma mistura contraditória de alívio e dor renovada. Finalmente sabiam o que havia acontecido com seus entes queridos, mas a verdade era mais cruel do que qualquer um havia imaginado. Eles eram bons homens que foram enganados por alguém em quem confiavam, disse Carmen, viúva de Edmar, durante o julgamento dos réus. Saíram de casa numa manhã de março, achando que iam resolver um problema simples e nunca mais voltaram. Isso não deveria acontecer com ninguém. Hoje, uma pequena placa na praça central de Mojimirim homenageia a memória dos 5 amigos. Suas famílias se reúnem ali todo dia, 10 de março, para lembrar da última vez que os viram. O bar onde se encontraram naquela noite de 1999 ainda existe, mas mudou de dono várias vezes. A Rua do Bosques, em São Paulo, continua movimentada. O fluxo de pedestres e carros segue seu ritmo acelerado, enquanto no subsolo do edifício comercial, 5 homens descansam para sempre, longe das famílias que nunca pararam de procurá-los. O caso fechou oficialmente em 2016, mas deixou uma pergunta que ecoa até hoje. Quantas outras histórias como essa ainda estão enterradas sob o concreto das grandes cidades? Quantas famílias ainda esperam respostas que talvez nunca cheguem? Na pequena Mojimirim, onde todos se conhecem e as notícias se espalham rapidamente, as pessoas aprenderam que, às vezes, a verdade pode estar mais perto do que imaginamos, escondida atrás de uma parede falsa, esperando o momento certo para vir à luz, e que a confiança, esse sentimento tão natural entre amigos de infância, pode se transformar na maior armadilha de todas.